Olá, amigos. Eu sou a Natalina Anguinoni, consteladora sistêmica familiar, e hoje nós vamos dar continuidade ao programa da semana passada sobre sucesso e prosperidade, hoje falando sobre as organizações, os empreendimentos. Ok? E também vamos falar um pouquinho sobre heranças, porque foi me pedido isso, então eu vou tentar colocar. Ainda também eu tenho algumas perguntas para responder, acerca até do programa passado, que algumas pessoas me deixaram. Não sei se vai dar tempo, eu vou tentar responder elas, tá? Se não der tempo, talvez a gente grave, como na outra semana, na semana anterior, um programinha só para perguntas, tá bom? Então vamos lá, começando. Empresas e organizações. Empresas têm a alma de seus fundadores e a alma de seus funcionários. Empresas têm propósitos de estar a serviço de algo maior. Elas têm que servir a um todo, não podem estar presas a egos ou desejos pessoais mal resolvidos. O que quer dizer isso? Que quando eu crio uma empresa simplesmente pensando no dinheiro que vai me entrar, é bem comum que eu não consiga prosperar, que essa empresa não tenha sucesso. A gente vê que as empresas, elas têm que estar a serviço. Elas vão estar a serviço de quem? Elas vão estar a serviço do qual se propõe essa empresa, certo? Por exemplo, um hospital, o hospital está a serviço dos seus pacientes, está a serviço da saúde, num âmbito maior, num âmbito geral, certo? Ou vou dar um outro exemplo. Uma empresa, por exemplo, de alimentos. Uma empresa de alimentos, ela está a serviço do seu dono? Não, uma empresa de alimentos está a serviço da população em geral que se alimenta desses alimentos. Por isso que muitas empresas e muitas pessoas às vezes me perguntam assim, olha, eu tenho, por exemplo, uma agricultura e não está dando muito certo, olha, eu tenho uma empresa, ou então, teve uma pergunta que me fizeram outro dia, eu tenho terras e de tempos para cá parece que assim, está dando tudo errado nas questões que competem à venda dos nossos produtos, ou as safras vão mal e tal. Aí eu perguntei assim, olha, o seu alimento... Primeiro vamos olhar para essa terra, né? Essa terra vem de quem? Vem dos seus pais e tal, né? Como é que foi adquirida essa terra? Tudo isso é importante. Qual era a energia que se estabeleceu naquele local a partir dos que eram donos antes dessa terra? Então é muito importante a gente olhar para isso também. Mas há um outro fator que é importante em que condições esse alimento está sendo vendido. Por exemplo, quanto de agrotóxico você está usando na sua plantação que está prejudicando a natureza, o planeta e também quem está comendo, né? Quem está comprando esse alimento para alimentação. Então, vamos olhar para a nossa postura, vamos olhar a maneira como nós estamos tratando esse empreendimento e isso que nós estamos nos propondo a fazer, né? E lucrar com isso, porque o dinheiro que retorna aí pode não retornar, ou porque a gente não pode pensar assim, eu vou encher de agrotóxico e vou encher de adubos aí, vou transformar tudo em transgênico, porque aí eu vou conseguir, não vou ter quebra de produção. Ok, beleza, não vai ter quebra de produção, mas há quanto tempo você vai ficar ganhando dinheiro às custas de uma alimentação que pode provocar doenças na população ou nas pessoas que consomem? Então é importante olhar para isso, tá? Muita cautela, muita coerência naquilo que a gente faz e respeito, né? Respeito por quem vai lá, chegar lá no consumidor final, respeito por aquilo, por quem a empresa está, para que a empresa está servindo. Então é preciso ter muito respeito para isso, tá bom? Então outra questão aqui, quando elas são criadas para sanar questões pessoais, estas influenciam diretamente o sucesso da empresa. O que significa isso? Às vezes eu crio uma empresa com vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma raiva com relação a uma pessoa, então eu quero mostrar para ela que eu sou boa. Então, a energia que eu vou colocar nesse meu empreendimento é o quê? É uma questão pessoal minha.
E olha quantas pessoas eu estou envolvendo isso. Eu estou envolvendo funcionários, eu estou envolvendo clientes, eu estou envolvendo produto, eu estou envolvendo muitas pessoas que às vezes vão depender dessa empresa até para viver, né? Porque os funcionários, às vezes, o dinheiro que eles recebem no final do mês alimenta a família inteira. Então, eu preciso primeiro resolver minhas questões pessoais com os meus pais, com a minha família de origem ou com qualquer outra pessoa que eu tenha questões pessoais a resolver, para que eu possa entrar dentro dessa empresa, desse meu empreendimento, com objetivos claros, com objetivos extremamente claros, ok? Portanto, uma empresa ou empreendimento somente se torna livre para o sucesso na medida em que algo na própria família é colocado em ordem. Então tá aí, né? Então uma empresa ela só vai ficar livre se o cliente colocar as questões dele pessoal em ordem. Muitas vezes aparece também pessoas vêm constelar questões empresariais. Já aconteceu para mim de uma cliente vir constelar uma questão referente a uma empresa dela, né? E nós vimos que aí havia um aborto dessa cliente e a cliente ainda estava muito presa a essa perda. E ela só pôde estar livre, essa cliente vivia em luto ainda, né? Então, essa cliente só pôde gestar muito bem essa empresa, ter uma boa gestão dessa empresa, no momento que ela pôde passar o luto dessa perda, e aí ela pôde olhar para a empresa. Porque a energia da perda dessa criança permanecia em todas as ações dela, bem como dentro da empresa. Então, é bom a gente estar assim, bem centrado e resolvido em boa parte das nossas questões, viu? Senão não vai funcionar. As empresas não são daqueles que a possuem, também não são daqueles que consideram herdeiros. As empresas são daqueles aos quais essa empresa ou organização está servindo. Então, mais uma vez lá, né? O hospital é do dono do hospital? O hospital é dos funcionários? O hospital é dos médicos? Não, o hospital, na realidade, ele é daqueles para quem ele serve. Então, o hospital, ele é das pessoas, dos pacientes, ele é da doença, né? E ele é também da saúde, porque ele está servindo a saúde, ele está servindo a esses pacientes. Então, é bom a gente ter esse tipo de entendimento, né? Quem está na gestão, quem é o mantedor desse hospital, né, pode utilizar um pouquinho do lucro dele. Vamos lá. Assim, essas pessoas que estão servindo desta empresa podem tomar dela uma parte do seu lucro, por estar servindo a empresa que está servindo a algo maior. Eu estava me adiantando um pouquinho antes, é isso que eu queria dizer, né? Então, quando eu me proponho a colocar um empreendimento, onde a alma desse empreendimento está servindo a algo maior, eu vou poder receber o dinheiro disso, colocar a serviço dessa empresa, que está a serviço de algo maior, e aí me cabe uma parte desse lucro. Eu dei até um workshop assim sobre prosperidade e sucesso há poucos dias lá no meu espaço, né? Lá no Espaço Integrar. Então, lá eu até comentei, né? Por exemplo, no meu caso como consteladora familiar, né? Eu recebo, quando eu faço meus workshops, eu recebo pelos meus atendimentos, recebo pelos cursos que eu dou de constelação familiar e cursos para consteladores e tal. Eu fico com uma parte desse dinheiro, mas a grande parte desse dinheiro ela é utilizada para a continuação do meu estudo, do meu desenvolvimento como constelador, para aprimorar e melhorar cada vez mais, ter mais conhecimento. Então, eu emprego uma boa parte do meu rendimento para a continuação dos meus estudos, manutenção do espaço, onde a gente tem todo esse trabalho de constelação familiar. Também nós temos aqui a mídia, né, que é feita também, tem mídia gratuita, tem mídia que é feita, que é paga. E uma parte desse dinheiro, é lógico, que eu preciso para mim, para me alimentar, para me vestir, para algo que eu queira que não necessariamente seja uma necessidade, né? Mas um benefício meu, porque daí o dinheiro está me servindo. Aí o dinheiro entra a meu serviço, porque eu estou a serviço de algo muito maior que seja simplesmente visando o dinheiro.
entendeu? Eu estou ao serviço da vida. Quando eu me empreendi como consteladora familiar, eu tenho certeza absoluta que eu me coloquei a serviço de algo muito maior que não seja simplesmente um trabalho remunerado. Eu me coloquei a serviço da vida. E isso, para mim, é muito grandioso e eu tenho muito respeito por isso. Encerramos esse primeiro bloco, então. Eu vou chamar os apoiadores e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje olhando para o sucesso das organizações e dos empreendimentos. Muito bem, vamos lá então. Líder numa empresa é aquele que possui alguma competência que o difere dos demais. Assim, ele terá sucesso até o momento que suas qualidades são necessárias. Todos ficam felizes e admiram o sucesso das empresas ou pessoas. Apenas aquele que tem questões pessoais não se alegra com o sucesso do outro. E isso não tem nada a ver com você. Portanto, quanto mais sucesso você tiver, mais você deve mostrar o seu sucesso para que outros se juntem a você num movimento para o mais. Quanto à liderança, então, é isso, né? A gente vê que dentro das organizações, às vezes, as empresas, principalmente quando são empresas maiores, chamam profissionais de fora com uma qualificação profissional que essa empresa não possui, dentro daquele quadro de funcionários, e aí essa pessoa se torna um líder. Assim ela é aceita pelos outros membros da empresa, né? Porque os outros membros concordam que eles não possuem a mesma capacitação que essa empresa, que esse funcionário que veio de fora, que é essa pessoa que foi chamada para aquela determinada função. E ele será líder pelo tempo que for necessário para aquela competência. Tá? Porque numa questão de hierarquia, presume-se que um líder, ou vamos supor assim, por uma questão de hierarquia, a gente vê que uma carreira, a evolução de uma carreira, uma sucessão de uma carreira, alguma coisa assim, ela deveria ser pela questão da ordem cronológica de quem chegou antes na empresa, né? Mas também nós temos que observar as questões de conhecimento, né? De capacitação desses funcionários para assumir esse cargo ou essa nova função, ok? Então, o líder é aquele que possui uma capacitação que difere dos demais. Assim, ele é muito bem aceito pela equipe toda, porque ele vai estar a serviço, certo? E quanto ao sucesso aqui, é isso mesmo, né? A gente tem que mostrar o sucesso. A gente gosta de ver, por exemplo, quando a gente fala aqui de Farroupilha, nós temos grandes empresas em Farroupilha e a gente fica muito feliz, né, quando a gente comenta sobre elas, de falar que quantas empresas grandes e prósperas e que empregam tantas pessoas, não é? E que trazem também tanto dinheiro para o município, retorna para o governo, retorna para o município, retorna em benefícios para o cidadão, né? Porque essas empresas contribuem muito. Então, é muito bom. Então, a gente tem que realmente fazer muita propaganda do nosso sucesso para que outras pessoas possam se inspirar também. Que mesmo que essas pessoas não tenham capacitação, que elas possam se inspirar no nosso sucesso e ir em busca da capacitação que elas precisam para poder também ter sucesso. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre heranças agora, tá? Então, vamos lá. Quando tomamos uma herança que não nos é devida, isso terá efeitos não somente sobre nós, mas também através de muitas gerações.
Pode haver suicídios, desgraças, como se fosse uma maldição nessas famílias. Riquezas conquistadas com trabalho escravo, posses não justificáveis, também têm efeito muito danoso sobre várias gerações. Casas possuem uma energia como se fosse sua alma. Em algumas casas, acontecem desgraças como se aí houvesse uma maldição. Quando da sua conquista é feita de forma injusta. O que pode acontecer com uma herança quando os filhos esperam pela morte dos seus pais? É interessante isso aí, né? Então, a gente vê muito isso, a gente vê que normalmente as pessoas que procuram tomar algo que não é delas, né? Principalmente no caso das heranças, elas botam tudo para perder depois, mesmo também na sucessão das empresas, né? A gente observa bastante isso, as pessoas não conseguem fazer bom uso disso e acabam que perdem. E essa questão das casas também, a gente observa que parece que energeticamente, porque você imagina que esse indivíduo, ele desprendeu o seu tempo, ele desprendeu sua energia, ele desprendeu anos, às vezes, de trabalho, de dinheiro, para comprar uma terra, ou então para construir uma casa, vamos falar uma edificação. E aí tem a energia desse dono. Então, quando a gente faz algo que fere a integridade dessa pessoa, ou que essa pessoa acha que fizeram muito mau uso dela, parece que energeticamente essa casa, ela sofre com isso. Então, há muitas pessoas que chegam e dizem, né? Nossa, mas aquela casa parece que acontecem coisas assim, bem estranhas, né? E acontecem mesmo, acontecem coisas bem estranhas. A gente observa isso, como eu falei, acho que eu devo ter falado isso no programa anterior, né? Que a gente observa que as pessoas compram terras que foram de índios e parecem que essas terras são amaldiçoadas. A gente observa que alguns pontos da cidade onde houve massacre, onde houve situações mal resolvidas, nada dá certo naquele local. Então é bom ficar atento a isso, né? Procurar fazer tudo mais ou menos da melhor maneira possível, tá? Então, aqui nós temos assim, ó, a vida irá tratar você como você trata seus pais. Tá? Então é importante a gente olhar para os nossos pais e considerar que se a vida chegou para nós através deles, né, não importa o que eles fizeram, vamos respeitá-los e vamos considerar que as nossas questões afetivas são nossas questões afetivas. Nós estamos aqui, nós tivemos a oportunidade. E se a gente está aqui é porque um pai e uma mãe permitiram a nossa chegada. Então vamos tentar fazer o melhor possível por isso, né? Porque a vida é um presente. E como presente, vamos fazer o melhor possível. Bem, nós vamos abrir então para perguntas, tá? Eu tenho uma série delas e então vamos ver o que a gente consegue responder até o finzinho do programa, tá bem? Olha aqui, ó, que eu tenho uma até sobre heranças. Nath, tu podes falar sobre herança, responsabilidade e cuidado dos filhos com o pai na velhice? A responsabilidade dos filhos com o pai na velhice, ela é de todos os filhos, né? Mas a gente vê que culturalmente, muito comumente, quem ficava com a responsabilidade de cuidar dos filhos era ou aquele filho que recebia mais. Por exemplo, lá os antigos, lá dos italianos, quando tinham terras e tal, eles diziam, aquele que fica com a terra e com a casa cuida dos pais, os outros que saem, aí já não ganham nada, né? Então, aquele ficava com a responsabilidade de cuidar dos pais. Também nós observamos que existe um movimento para que o filho caçula cuide dos pais. E por quê? Porque ele também recebe mais. E vou dizer por que ele recebe mais. Porque ele recebe... Vamos supor, numa família de 5 irmãos, tá? Então, aqui é o filho caçula, que é o irmão mais velho. Então, esse filho caçula recebeu desse irmão, desse irmão, desse irmão, desse irmão e do pai e da mãe. Vocês compreendem isso? Aí você vai dizer, tá, Nath, mas não recebeu nada. Como não recebeu nada? Por menos que ele tenha recebido, mas uma ajuda numa leitura, até o juntar a chupeta no chão, de repente esse irmão aqui juntou para ele. Então, avisar a mãe se o bebê está chorando, ele recebeu mais ajuda que os outros.
Então, por essa questão de receber mais, se espera uma retribuição para ele de uma forma maior do que os outros irmãos. Ficou claro agora? E sobre as heranças, eu acho que eu mais ou menos falei. Bert também tem meio que uma poesia que diz assim, querida amiga, né? Que diz assim, engana seus filhos que acham que têm direito a alguma coisa sobre a herança dos pais. Isso é uma frase de Bert. E ele diz assim, é mero engano. Os pais fizeram por si e tudo que eles conquistaram sozinhos. Os filhos deveriam receber isso meramente como um presente. Os pais não deveriam deixar nada para os filhos, deveriam deixar que os filhos construíssem sozinhos também aquilo que seja deles. Então, parece bastante radical isso, né? Mas dessa forma o Bert coloca até que é uma frase, né? Que diz assim, que a gente quando está ajudando um filho adulto, nós não estamos ajudando ele. Às vezes nós estamos impedindo o desenvolvimento dele, nós estamos tornando ele fraco. Então, quando a gente incentiva que essa pessoa ela possa fazer por si só, ela ganha força. Ganha força na vida e ganha força diante das adversidades e prospera. Ok? Eu vou chamar os intervalos agora e depois nós voltamos com mais algumas perguntas. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje olhando para o sucesso e prosperidade nas heranças, empresas e organizações. Então eu vou continuar respondendo as perguntinhas nesses minutos finais, ok? Eu tenho uma empresa e mais 2 sócios. Iniciamos as atividades dela há mais ou menos 5 anos e há mais ou menos 2 anos estamos com muitas divergências de opiniões e problemas de relacionamento. Isso tem trazido outros problemas para a empresa também. Poderíamos olhar para isso? Sim. O ideal seria nós olharmos através de uma constelação familiar, né? Para ver o que está acontecendo. Se esses sócios não têm questões suas pessoais para resolver e estão levando para dentro da empresa, e por isso está chegando na empresa da maneira como está chegando. Mas também tem uma outra questãozinha aí que o Bert fala, né? E até pouca gente sabe, que ele diz que existe uma lei que atua nas sociedades em que o número 3 não dá certo. Que sócios deveriam ser 2 ou 4 ou mais, mas nunca o número 3. É interessante isso, né? E também ele fala uma outra coisa que é o seguinte, a maioria trabalha contra o seu sucesso. Olha que interessante essa colocação do Bert. A maioria trabalha contra o seu próprio sucesso, porque uma maioria sempre possui uma minoria. E essa minoria vai trabalhar contra a maioria. E, por conseguinte, então, a solução seria que todos pudessem ser incluídos sem maiorias e sem minorias. É interessante essa colocação do Bert, né? Eu achei o máximo isso. Nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, mas é bem coerente isso, né? Se nós temos uma maioria, nós temos uma minoria. E o que a minoria vai tentar fazer? Vai tentar ter uma ação contra a maioria.
E aí começam a se instalar conflitos, né? Então, é importante que se a maioria quiser ter sucesso, é importante que ela tente integrar todos, trazer a minoria para junto dela, né? Ok? Olha, aqui tem uma bem interessante também sobre herança. Minha mãe, antes de meu pai, já havia sido casada. E desta relação anterior, eu tenho um irmão, meio-irmão. Ela herdou bens do seu primeiro marido, que ficaram no nome dela. Uma casa e 2 apartamentos. Agora minha mãe está doente e a pergunta que fica é: como seria a partilha mais adequada para esses bens? Bom, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos observar da seguinte forma. Quem construiu essa casa, esses 2 apartamentos, quem comprou, foi o primeiro marido da sua mãe, o pai do seu irmão. Certo? De quem deve ficar isso? Com o seu irmão. E os bens que o seu pai construiu, depois que casou com a sua mãe, né? Os bens do seu pai ficam só para você. E isso seria o mais adequado? Ok? Porque se foi o pai do seu irmão que construiu, eu acho que você deveria ficar de fora dessa herança. Eu acho que essa herança não lhe é devida. Você ficaria com os bens do seu pai, mesmo vocês 2 sendo filhos da mesma mãe, né? Mas você ficaria com os bens do seu pai e os seus irmãos com os bens do pai dele. É o mais lógico e o mais acertado dentro do olhar das constelações. Mas a gente pode, se você quiser, você marca um horário comigo para a gente dar uma olhadinha disso bem de pertinho, tá bom? Encerramos o nosso tempo. Muito bom, adoro conversar com vocês, adoro trazer um pouquinho desse conhecimento, né? Estou sempre buscando mais, para poder passar um pouquinho mais para vocês disso, tá bom? Um beijo grande e ótima semana para vocês.